Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Com o formato online, cada um assistirá essa gravação no momento que for mais propício, de acordo com seu planejamento diário. Eu sou o professor Ivo da Costa do Rosário. Atualmente estou na coordenação de Seminário de Práticas Educativas 5, Políticas Públicas em Educação, do nosso curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade EAD, oferecido pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, expresso enorme gratidão por realizarmos mais uma edição deste evento. Desde a pandemia, passou a ser no formato remoto, justamente para permitir que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do que vamos tratar, dadas as grandes distâncias de alguns polos. Agradecemos a presença de todos, professores, aqui meus colegas do curso de Pedagogia da Unirio, mediadoras, coordenadores de polo e outros convidados. Temos participantes de diferentes polos do estado do Rio de Janeiro envolvidos nessa atividade, o que é muito gratificante, pois essa diversidade permite múltiplos olhares sobre os nossos objetos de investigação e sobre o nosso trabalho. Na proposta curricular do curso de Pedagogia da Unirio, constam os seminários de práticas educativas, que constituem oportunidades de debate e interlocução focadas em temas específicos. Esses temas são pontos fundamentais para a formação dos nossos pedagogos e pedagogas. Aqui vivemos um momento de unidade, pois todos os seminários estão reunidos em um único evento de abertura. Assim, apesar de cada um de nós dinamizar um tema específico e distinto dos outros, ao mesmo tempo há temas mais gerais, que dão coesão ao nosso trabalho. E um desses temas é, sem dúvida, as relações entre educação linguística e letramentos, da escola à universidade, que é o tema do debate de hoje. Para conhecimento de todos, o nosso curso propõe 7 seminários. O Seminário de Práticas Educativas 1 é coordenado pelo professor Roberto Charles Feitosa de Oliveira. O Seminário de Práticas Educativas 2, pela professora Marina Henriques Coutinho. O Seminário de Práticas Educativas 3, pela professora Jéssica do Nascimento Rodrigues. O Seminário de Práticas Educativas 5, coordenado por mim, professor Ivo do Rosário. O Seminário de Práticas Educativas 6, pelo professor Paulo Roberto Castor Maciel. E, por fim, os Seminários de Práticas Educativas 4 e 7 são coordenados pela professora Viviane Almeida, aqui representada pela professora Flávia, uma das tutoras do curso. Nós queremos agradecer o apoio da coordenação geral e da coordenação de tutoria do nosso curso de Pedagogia, modalidade EAD. E nesse momento, então, vamos iniciar o debate. Para esta 9ª edição do evento, como já foi falado, foi escolhido o tema Educação Linguística e Letramentos, da escola à universidade. Esse tema foi escolhido devido à sua grande relevância. A língua nos atravessa desde o nascimento. Estamos sempre imersos em um grande universo de palavras, expressões, frases, textos e discursos. Na formação dos pedagogos e pedagogas, é fundamental que esse tema seja focalizado com o máximo cuidado, pois, invariavelmente, nossos profissionais da educação estão sempre no locus da primeira ponta da educação básica, que é a escola. Nossa primeira convidada é a professora Fabiana Neves. A docente é professora adjunta de língua portuguesa no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, é doutora em letras vernáculas de língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em letras e licenciada em letras português e inglês pela UF. É líder do grupo de pesquisa Metacognição e Práticas Discursivas. Integra também como vice-líder o GEPLEA, Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, na Faculdade de Educação da mesma universidade. É vice-coordenadora do Programa de Extensão e Ensino de Laboratório de Letramentos Acadêmicos LABLA, UF. Seu objetivo principal de pesquisa é o letramento linguístico acadêmico, em uma perspectiva metacognitiva, metalinguística, com foco no ensino de leitura e escrita e na formação de professores. Tem experiência em língua portuguesa, língua inglesa e língua portuguesa para estrangeiros
nos níveis técnico e superior, nas redes pública e particular. A nossa segunda convidada é a nossa colega de trabalho e coordenadora do Seminário 3, professora Jéssica Rodrigues. A docente é licenciada em Letras, Português e Inglês pela Universidade do Estado de Minas Gerais, especialista em Educação pela UFLA e em Revisão de Texto pela FGV 2012, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutora em Educação pela UF, onde também realizou estágio pós-doutoral. Na UF, no campus do Gragoatá, é professora adjunta da Faculdade de Educação, FEUF, vinculada ao Departamento Sociedade, Educação e Conhecimento, SSE. Além disso, é credenciada no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem do Instituto de Letras da UF desde 2021. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, GEPLEA UF, e coordenadora do Programa de Ensino e Extensão Laboratório de Letramentos Acadêmicos LABLA, letramento acadêmico e docente, formação de professores e educação linguística são alguns de seus temas de interesse. Com muito prazer, então, eu passo a palavra às nossas professoras convidadas. Cada uma terá em torno de 20 minutos para sua exposição, e após as duas falas, que na verdade vai ser uma fala só integrada, nós abriremos um momento para perguntas e respostas. Muito obrigado, professora Fabiana, professora Jéssica. Passo a palavra a vocês. Fabiana quer começar? É a convidada externa. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vou começar a projetar. Tinha preparado, mas meu layout aqui agora vai começar. Então, esse é o nosso tema, Educação Linguística e Letramentos, da Escola à Universidade. E a nossa proposta é tratar um pouco do que nós temos estudado, pesquisado mais, tanto no grupo de pesquisa, nas pesquisas que temos realizado. Finalizamos uma ano passado, começamos outra esse ano, e também no programa de ensino e extensão. Pode falar, Jéssica. Quero agradecer aos colegas, né, à Olipead, a oportunidade, mais uma vez, de a gente apresentar um pouco do que temos feito, né, na UF, para os nossos alunos lá, e que a gente sempre abre para o público externo, né? Eu acho que a Fabiana pode até passar o slide para a gente mostrar as logos. O Laboratório de Letramentos Acadêmicos, como programa de ensino e extensão, oferece uma série de cursos, oficinas, rodas de conversa, não só para estudantes da UF, mas para estudantes de qualquer outra instituição, né? Então, os alunos que não conhecem podem nos procurar no Instagram, nos procurar no Facebook, curtir a página e ter acesso aos cursos que a gente oferece, né? Isso. Como coordenadora de Seminário 3, a gente já tem feito um trabalho bastante voltado para a leitura e para a escrita, né? Dentro daquilo que a gente consegue fazer com pouco tempo de trabalho. Eu e Fabiana trabalhamos juntas, né, desde 2019, 18, por aí. Então, a gente coordena tanto o laboratório quanto o grupo de pesquisa juntas, né? E fazemos essa dupla Faculdade de Educação e Instituto de Letras. É uma dupla que tem dado certo, bastante, né, Fabiana? E aí a nossa proposta é abrir possibilidades de diálogo, fomentar o interesse de vocês pela temática, por ler mais, escrever mais, né, na formação de vocês enquanto pedagogas e pedagogos. E aí pode passar, Fabiana. Acho que é importante acrescentar também que o laboratório tem foco também nos professores, docentes da educação básica, né? Isso. Os professores, e especialmente da rede pública. Então, as nossas atividades estão abertas para o público em geral, mas o nosso foco especial são professoras e professores, né? Exatamente. E é por isso que a nossa fala hoje, que envolve educação linguística e letramentos, né, é justamente uma fala que decorre muito do que a gente faz no laboratório e do que a gente pesquisa no GEPLEA, né?
decorrente disso, são reflexões muito gerais, muito panorâmicas, mas que acreditamos que vão gerar, né, em vocês que estão assistindo a nossa apresentação algum interesse por se aprofundar um pouco mais nos estudos da linguagem, porque pedagogas e pedagogos são a base, né, são a formação ali inicial com textos, né, com as crianças principalmente. Bom, então a nossa fala gira em torno de 2 objetivos principais, que é dialogar sobre o trabalho pedagógico com a língua e com a linguagem, né, em sala de aula, como educação linguística, na perspectiva dos letramentos sociais. A gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem melhor o que é essa educação linguística e o que são esses letramentos. E a gente vai também relacionar os letramentos escolares, docentes e acadêmicos, que é a ponte que nós temos tentado fazer, tanto no grupo de pesquisa quanto no laboratório, né? Essa costura entre os letramentos que estão situados na universidade e os que estão situados na escola, né? Reconhecendo que na escola há práticas de leitura e escrita, tanto das crianças, dos jovens e dos adultos que estão ali como estudantes, quanto dos próprios docentes, né? Das próprias professoras e professores que estão ali lecionando para essas crianças e jovens. Então, vamos ao primeiro eixo, tocar um pouquinho, ainda que levemente, né, muito panoramicamente, no trabalho pedagógico realizado, né, nas escolas, com a linguagem. Pode passar, Fabiana. E aí, a gente vocês vão perceber que a gente tem colocado também as referências em nota de rodapé, né, no próprio slide. E aí a gente vai indicar essas leituras para vocês, caso vocês queiram se aprofundar, ler mais, né? Então, essa primeira fala, todo professor é professor de linguagem, é da professora Cecília Goulart, professora aposentada da Faculdade de Educação da UF, que tem vasta produção sobre alfabetização, né? E nesse texto e em outros textos dela, ela vai fazer essa primeira defesa. Então, quando a gente fala de língua e de linguagem, né, é certo que todo professor de qualquer disciplina vai trabalhar com textos em sala de aula, né? Se esse professora, trabalha com textos em sala de aula, ele está trabalhando linguagem, né? Então, o texto oral, escrito, imagético, né, não importa. O texto é sempre central em toda e qualquer área, né, que a gente vá se dedicar em sala de aula. Esse é a primeira reflexão, né, que a gente quer fazer aqui. Então, letramentos, né, no plural, não é um conceito restrito a quem é formado em letras, né, ou a quem é formado em pedagogia. Porque a gente vai fazer a defesa aqui, como o Ivo, na apresentação inicial, ressaltou muito bem, né? Os professores dos anos, as professoras e os professores dos anos iniciais são os primeiros, né, a fazer, né, a construir com as crianças ali as práticas de leitura e escrita. São os primeiros. Mas isso não é exclusivo deles, nem dos professores de língua portuguesa, que atuarão mais ali no segundo segmento do ensino fundamental, né, e no ensino médio. Na verdade, até os professores universitários de todas as áreas do conhecimento trabalharão com textos, né? É isso. E é importante mostrar uma coisa que, na verdade, está ali no nosso cotidiano, mas a gente precisa se dar conta, né, de que nós aprendemos não só a linguagem, como por meio da linguagem. Então, aprende-se lendo e escrevendo. Não se aprende apenas a escrever, mesmo na educação, primeiro segmento, né? Não se aprende apenas a escrever, aprende-se com a escrita, aprende-se escrevendo. Constrói esse conhecimento por meio da leitura e da escrita. Então, por isso, expandindo o que Jéssica disse,
todo professor é professor de linguagem, porque os alunos vão produzir textos e vão ler textos para aprender aqueles conteúdos e para aprender a ler e escrever dentro daquelas áreas específicas, né? Acho que Bom, isso é a conexão direta com essa citação de Bakhtin. Vai lá. exatamente. Tá bem conectadinho. Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem, é isso. Mikhail Bakhtin, né, do Círculo Bakhtiniano, para nós, do Gepleia, né, é uma referência muito importante, e aí ele só veio a corroborar com o slide anterior, né, com a fala da Cecília Goulart, que ela tem mudado um pouco, mas a base dela também era o Círculo, né, Bakhtiniano. Então, como se fala, né, toda a área, toda a cultura disciplinar, né, para usar o termo de outra perspectiva, toda a cultura disciplinar, toda a área do conhecimento, ela faz uso da linguagem, né? Então, a linguagem nos constitui quanto seres humanos e ali no nosso cotidiano, tudo que a gente produz, que a gente elabora como um gênero do discurso, né? Desde a aula que eu dou é um gênero, o bilhetinho que eu coloco no caderno da criança, né, no agenda da criança para levar para casa, para ela levar para casa é outro gênero. Quando eu elaboro uma prova na escola, uma atividade na escola, eu estou elaborando um gênero do discurso, né? Então, essa linguagem, ela se materializa no nosso cotidiano como gênero do discurso, né? Nas suas variadas áreas do conhecimento, que é o que a gente chama de, na perspectiva bakhtiniana, né, de esferas discursivas. E aí vou fazer a leitura da segunda citação. Ó. Cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados. O que isso quer dizer? Né? Que, ainda que o texto seja central em toda e qualquer área do conhecimento, cada área do conhecimento... em cada área do conhecimento, a linguagem se comporta de uma determinada maneira. Então, há diferenças entre os gêneros, né, de cada área. Então, por exemplo, se eu sou uma estudante do curso de matemática, os textos que eu vou produzir, que eu vou ler, terão uma característica daquela área do conhecimento, né? E ali, gêneros específicos daquela área irão circular. Irão ser produzidos, né? Enfim, vão circular lidos. Quando eu olho para o curso de pedagogia, que é a nossa questão aqui, central, né? No curso de pedagogia, há gêneros muito próprios, né? O que se lê e se escreve muito no curso de pedagogia, né? Nós podemos citar artigos científicos, capítulos de livro, resenhas, resumos. A gente elabora muito fichamento, né, para estudar, relatos de experiência, relatório de estágio. Então, são gêneros do discurso muito próprios a esse campo, né, da atividade humana, a essa área específica. Isso tem tudo a ver com letramento, por isso que a gente decidiu trazer esses dois pontos iniciais, né? Quer dizer, eu posso ter uma imersão em campo do conhecimento de modo a dominar melhor os gêneros que circulam naquele campo. Se eu mudo de área, o meu letramento, né, o nível do meu letramento já não é como a área que eu domino. E isso é natural. É perfeitamente explicável, né? Esses diversos campos da atividade humana, né? Aqui eu coloco alguns exemplos. Ó, na nossa família, né? A gente produz os textos orais escritos de uma determinada maneira, na área da história, na justiça, na religião, né? Quando eu frequento alguma igreja, tenho alguma religião, ali também há gêneros próprios daquela atmosfera ali, né? Daquela esfera de uso da língua. Então, vou fazer a leitura breve dessa citação, tá? Ó, campos de atividade são formas de comunicação e também outras formas de atividade não discursivas. Assim, temos o campo da saúde, da educação, da família, do comércio, da economia, da justiça, da literatura, do humor, etc. E os enunciados produzidos, né, ou seja, os textos produzidos pelos alunos, devem considerar as finalidades dos referidos campos e os propósitos comunicativos em relação aos interlocutores concretos. Isso significa que também é natural
quando o estudante sai do ensino médio, entra no ensino superior e se depara ali com textos que ele não conhece. E aí há um estranhamento, né? Nossa, eu vou ter que ler artigo científico, eu nunca vi isso na vida. De fato, porque quando a gente sai do ensino médio e entra no ensino superior, eu estou entrando mesmo, né? Ingressando num outro campo da atividade humana, numa outra esfera de uso da linguagem. Quer ficar a falar sobre esse, Fabiana? Posso começar? Eu posso Pode ler? começar, eu posso ler, né? Tá. Então, se a gente entende que são esses contextos, são essas esferas que geram os textos, né? Por assim dizer, a gente entende também que é importante perceber essa origem e olhar mais para essa origem do que para regras que sejam previamente determinadas, né? Como se essas regras pudessem ser previamente determinadas em desconexão com aquela esfera discursiva. Aí vem essa citação do Marcuse, né? Partindo do princípio de que são os usos que fundam a língua e não o contrário, defende-se a tese de que falar ou escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras da língua, mas é usar adequadamente a língua para produzir um efeito de sentido pretendido numa dada situação. Portanto, é a intenção comunicativa que funda o uso da língua, e não a morfologia ou a gramática. Então, o nosso foco como professores de linguagem precisa ser os usos da língua, as variações, as linguagens sociais. Partir delas, olhar para elas, compreendê-las, descrevê-las e debatê-las também com os alunos, para aí sim tentar entender como se organiza essa linguagem em termos de gêneros, de textos e de práticas mesmo, né? Só para ampliar também um pouquinho, né, já que a gente vai fazendo assim, dialogando, para vocês que estão, né, ouvindo a gravação, estudantes, então, o que que acontece? Não existe uma gramática, quando eu falo gramática, naquele sentido de gramática normativa, aquele livro que vocês, né, conhecem. Quando eu falo em gramática, quando a gente pensa gramática, não é esse livro, não são essas regras que determinam como a gente usa a linguagem. Como a linguagem deve se comportar, né? É o contrário. São os usos que a gente faz da língua, da linguagem, em cada situação, né, comunicativa, digamos assim, em cada contexto, né, que vão gerando, né, os modos de comportamento linguístico, que eu vou chamar aqui de norma de comportamento linguístico. A língua se comporta especificamente, né, em acordo com o contexto de uso. Né? Por isso que lá na frente, quando eu disse assim, na religião, né, na igreja, por exemplo, que você pode frequentar, que você frequente, os usos da língua têm um comportamento muito próprio ali. Né? E se a gente muda de contexto, agora eu estou na universidade no curso de pedagogia, minha linguagem eu já vou usá-la, né, de outra maneira. Isso é linguagem social, né? Linguagens sociais é um termo usado pelo círculo bakhtiniano, que é quase um sinônimo de variação linguística, né? Digamos assim. E aí a gente mostra essa chargezinha bem engraçada, vou ler, ó. Agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Aqui para a gente pensar como essas duas senhoras, né, podem saber ler e escrever e vivenciar outros contextos de uso da linguagem, mas naquele momento ali, elas não conheciam, né, essa prática social de leitura de código de barras. Né? Então, elas podem ser letradas em determinadas situações e não letradas para outros. Por isso que a dicotomia letrado e iletrado é, de certo modo, falaciosa. Né? Não existe uma pessoa totalmente letrada e outra totalmente iletrada. Nós somos letrados para determinadas situações de uso da língua. É isso. E cortou bastante esse aí. Agora sim. Agora uma parte conceitual para vocês conhecerem, né?
desse autor que é uma referência para a gente, Luiz Antônio Marcuschi. Então, é um livro que a gente recomenda muito para vocês, que vocês leiam. E aí ele apresenta 3 conceitos importantes, o de letramento, de alfabetização e de escolarização, né? Eu vou começar com... Pode ir. Uhum. Então, letramento é o processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários. Por isso, é um conjunto de práticas, ou seja, letramentos. Você comenta? Comento. Aquilo que a gente havia dito, né? Então, por que nós usamos a palavra letramento no plural e nunca no singular, letramento? Porque são muitos letramentos diferentes, né? A gente, lá no início, nos nossos objetivos, o que a gente diz? Nós vamos falar sobre letramentos escolares, letramentos docentes e letramentos acadêmicos, porque são usos da linguagem próprios a cada esfera de uso da linguagem, né? Aí parte para a alfabetização, que aí eu vou conectar. A alfabetização pode dar-se à margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendizado mediante ensino e compreende o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. A alfabetização é uma disciplina que vocês têm aqui no curso de pedagogia. Se não me engano, vocês têm alfabetização 1 e alfabetização 2, né? Então, quando a gente lê Magda Soares, por exemplo, principalmente seus primeiros textos, a gente vai identificar, né, a alfabetização como o ensino sistemático das técnicas de codificar e decodificar a palavra, o texto, né? Mas existe uma visão de alfabetização que vai ao encontro do letramento, que é muito a perspectiva do Paulo Freire, né? Para Paulo Freire, na obra freiriana, e aí eu recomendo que muitos citam Paulo Freire, principalmente os estudantes, sem tê-lo lido. É importante que vocês leiam Paulo Freire, né? A perspectiva de Paulo Freire para a alfabetização já é uma perspectiva de letramento, né? Esse processo de codificar e decodificar a palavra escrita, ela não é meramente técnica, ela precisa estar atrelada aos usos que fazemos da linguagem, né? E aí, esse é um livro de 2010, né? Agora bem mais recente, já se faz uma discussão sobre o alfabetizar letrando, né? Então, vocês podem ter visto isso nas disciplinas de Alfa 1 ou Alfa 2 aqui no curso. Quer dizer, a gente não consegue, não é aconselhável, né, pedagogicamente, que se ensine o código, o codificar e o decodificar, sem pensar o texto, isso no texto, né, nos usos da linguagem de modo contextual. Então, há avanços tanto no conceito de letramento quanto no conceito de alfabetização, e aí esse olhar vai depender muito de quem a gente está lendo, né? Nesse momento, das leituras que a gente já fez ao longo da nossa formação, enfim. Pode prosseguir. Tá sem som. A escolarização é uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral do indivíduo. Isso. E aí a reflexão que a gente quer fazer é que a criança, quando chega à escola, ela já chega conhecendo a língua. Ela já chega falando, né? Então, ela já produz textos orais, minimamente, ela produz. Entretanto, até ela chegar à escola, ela só conheceu poucos contextos de uso, em especial o familiar, né? Então, é muito comum a gente estar com os pequenos em sala de aula e o pequeno solta um palavrão no meio da aula, e a gente fica assim, nossa, aqui não pode. Não é assim, né? É uma questão de adequação e inadequação. Por quê? Porque essa criança ela vai trazer para a escola a linguagem que ela conhece, né? E aí, na escola, é que ela vai aprender a grafar, né? A ler e a escrever. Ela vai aprender essa técnica mesmo de leitura e escrita junto com o seu uso contextual. Daí, a gente reforçar que na escola também se ensina o que é adequado e o que é inadequado
em termos de uso da linguagem em determinados contextos, né? E aí, meio que já antecipando a resposta a essa pergunta que a gente quer deixar para vocês pensarem e levarem para as atividades que vão fazer em seminário 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Qual é, então, o papel da escola, em especial do trabalho de pedagogos e pedagogas, né? No que se refere aos letramentos. Que trabalho a gente deve fazer na escola? Né? E aí eu estou considerando os anos iniciais, estou considerando o ensino fundamental, o primeiro segmento, e também a educação de jovens e adultos. Né? Qual é o papel da escola? É ensinar as técnicas de ler, né? de codificar e decodificar, como trabalhar os diversos letramentos, né? É o nosso papel na escola conseguir agrupar todos os letramentos possíveis e imagináveis numa sociedade, né, tão complexa como a nossa. Então fica aí o ponto para reflexão. E aí a gente chega ao conceito extremamente importante para nós, que é o de educação linguística. E aí também a gente deixa na nota de rodapé uma referência importante para que vocês leiam. É um texto de 2005. Aí, nossa, mas que texto ultrapassado. Só que não. É um texto extremamente atual. E nessa leitura, o Marcos Banho e o Egon Rangel vão apresentar as diversas problemáticas do ensino de línguas, o que eu vou chamar mais especificamente da educação linguística no Brasil. Eles vão falar desde a escola até a universidade, certo? E vão apresentar as nossas tarefas. Eles vão dizer assim, qual é a nossa tarefa, então, na sociedade, né, para enfrentar e resolver, buscar a resolução dessas problemáticas, que de 2005 para cá, elas não mudaram muito, né? Aí que tá. Bom, então eu vou destrinchar essa definição de educação linguística em 3 pontos, né, fundamentais. O primeiro é essa educação linguística numa perspectiva mais ampla, né? Vejam como eles explicam. É um conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de um indivíduo, possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento de e sobre a sua língua materna, que é aquela língua que você já fala, né? De e sobre outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. Então, parando aqui, uma primeira concepção de educação linguística é essa que diz o seguinte, gente, a gente vai aprender linguagem durante toda a nossa vida. A gente nasce e até quando a gente morre, a gente está sempre aprendendo algo relacionado ao uso da língua e da linguagem em geral, né? Desde assim, conhecer uma palavra nova, se comportar num outro ambiente, né, linguisticamente de outra maneira, enfim, a gente está sempre ampliando as possibilidades, né, de uso, de aquisição, desenvolvimento e ampliação do conhecimento linguístico de modo geral, né? Isso, acho que, Jéssica, para exemplificar, é importante dizer que realmente nós estamos aprendendo sempre. Isso não é um modo de falar só, porque, para dar um exemplo, né, nós como professoras universitárias, estando na universidade, a todo momento nós nos deparamos com textos que nunca vimos, estilos, gêneros, né, o que é um projeto pedagógico de curso, a gente vai ter que preparar documentos para a visita do MEC. Tudo isso são textos que a gente não conhecia antes, né? Talvez, estando na universidade, a gente passa a conhecer. Então, a todo momento, vamos ter contato com novas formas de linguagem, novas práticas, e não é exagero dizer que a gente vai continuar aprendendo até o fim da vida mesmo. Uhum. E isso é bonito, né? Quando a gente, voltando lá no Paulo Freire, a nossa formação é permanente, ela é ininterrupta. A gente está sempre no processo formativo, né, humano. E a linguagem caminha, né, com essa formação nossa, né, humana, enfim. Bom, e aí, ainda nesse slide, o segundo elemento importante é esse pedacinho aqui, ó. Desses saberes, evidentemente, também fazem parte as crenças, as superstições, as representações, os mitos,
e preconceitos que circulam na sociedade em torno da língua, linguagem, e que compõem o que se poderia chamar de imaginário linguístico ou, sob outra ótica, ideologia linguística. Então, assim, para ser bastante pedagógica, né, o exemplo do preconceito linguístico mesmo é um bom exemplo, né, que é um conceito elaborado por esse autor do livro, do ensaio Tarefas da Educação Linguística no Brasil, Marcos Banho, né? Quando a gente estigmatiza, né, recrimina, discrimina um indivíduo em razão do modo como ele fala ou do modo como ele escreve, né? Segundo Marcos Banho, o preconceito linguístico é, antes de qualquer coisa, um preconceito social, um preconceito de classe, né? Porque o modo como a gente usa a linguagem decorre da nossa história de letramento, da escola que a gente frequentou, dos amigos que a gente, das nossas origens, né, sociais, econômicas, etc., né? E esse uso de uma linguagem mais formal ou mais próxima ao que se poderia entender como norma culta ou como variedade de prestígio, né? Um termo também mais do Marcos Banho, da sociolinguística, para que a gente tenha acesso a isso e desenvolva esse tipo de linguagem, a gente precisa de um determinado tipo de escolarização, né, de um determinado tipo de acesso a bens culturais, a ambientes em que a gente vai ler e desenvolver esse tipo de linguagem, né? E na nossa sociedade isso não é para todos. E aí o Marcos Banho vai fazer esse debate. Isso também é um livro, não vou saber o ano aqui exatamente, eu tenho que pegar aqui o livro. Mas ele já vem fazendo essa discussão há muito tempo. Há outros exemplos, né? Hoje a gente pode falar também em racismo linguístico, sexismo linguístico, dentre outras tantas temáticas, né? Uma coisa muito simples, que eu vou... aqui eu e Fabiana, a gente debate muito, né? Quando os estudantes no ensino superior chegam para a gente e dizem assim, eu não sei escrever, né? Ou eu não sei falar português, né? Sabe sim e sabe escrever sim. A questão é para quem e para quê, né? Os objetivos dessa escrita e dessa fala é que nem sempre estão adequados àquele contexto de uso da língua, né? Vou passar, então, para o terceiro elemento dessa citação, que é tão importante quanto, né? Inclui-se também nessa educação linguística, sobre a qual estamos, né, falando, o aprendizado das normas de comportamento linguístico, que regem a vida dos diversos grupos sociais, cada vez mais amplos e variados, em que o indivíduo vai ser chamado a se inserir. Então, quando a gente está na escola da educação básica, né, como professoras e professores, a gente passa a usar a linguagem passa a se comportar de uma determinada maneira, né? E quando a gente está na universidade de outra, e quando a gente está em outro espaço de outra, e assim vai, né? Então vejam como isso está bastante conectado com aqueles slides lá no início, né? Em que estávamos falando sobre os diversos campos da atividade humana e como os gêneros discursivos, né? Ou os gêneros textuais, numa outra perspectiva, vão existir na nossa vida social de maneiras diversas, porque eles dependem dos contextos de uso, né? Por fim, vamos falar de uma educação linguística escolar, né? A educação linguística, então, pode ser objeto de uma formalização, de uma sistematização, de uma institucionalização, enfim, promovida pelas instâncias de poder que constituem o aparato estatal. E aí é o caso da escola, né? A educação linguística, essa que a gente disse assim, que é ampla, né, que é para toda a vida, e aí ela chega aos preconceitos, aos mitos, às crenças e chega às normas de comportamento linguístico, isso ganha uma determinada sistematização na escola, né? E isso se dá via currículo também, né? Há uma seleção que é feita a partir de muitas disputas
teóricas, inclusive, né, sobre aquilo que vai ser dado na escola hoje, como dentro do campo da educação linguística. E aí eu volto àquela pergunta lá do slide anterior, né? Qual é, então, a nossa tarefa? Como professores, todos aqui, né, que somos de linguagem. E aí, vou lá no texto do Banho em interlocução com a Magda Soares. Acredito que os alunos aqui do curso conheçam essa autora, né? Acredito que sim, por conta de alfabetização 1 e 2. Ela vai definir, né, o que é ser letrado, o que é o letramento. Um pouquinho diferente, mas é bem coadunado com o pensamento do Marcuse, né? Estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever, mas exerce práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de interação social. Um bom exemplo disso é aquele indivíduo que não foi alfabetizado, né? Um termo mais, em vez de chamar de analfabeto, ele não foi alfabetizado, e ele pega o ônibus. Ele vai lá no sinal, ele sabe pegar o ônibus, ele vai no mercado, compra, faz conta, né? Ele interage socialmente, né? Ainda que não tenha sido alfabetizado. Eu acho que então a Magda Soares foi muito feliz nessa elaboração de 99, também é uma elaboração, né, que já faz um tempinho, mas é isso, não é só saber ler e escrever, né, no sentido estrito, mas interagir socialmente por intermédio da linguagem em determinados contextos, né? E aí, o Banho e o Rangel, nesse mesmo texto sobre educação linguística, vão ampliar e dizer assim: letrar, que é o nosso trabalho, né, não é simplesmente ensinar a ler e a escrever, mas criar condições para que o indivíduo ou o grupo possa exercer a leitura e a escrita de maneira a se inserir de modo mais pleno e participativo na sociedade tipicamente letrada que é a nossa, especialmente nos que diz respeito aos espaços mais institucionalizados do convívio republicano. Então, gente, se não é a escola, se não existe a escola, esse indivíduo vai conhecer somente aquele uso próprio do seu meio ali da linguagem, né, de linguagem. Na escola, a gente amplia os repertórios de leitura e de escrita, né, de oralidade, de escuta, né? Eu gosto muito de dar um exemplo em sala de aula. Se a primeira vez que o estudante, né, vai ler uma crônica é na escola, ou que vai ler um conto é na escola, não é em casa, não é no ambiente familiar, né? No ambiente familiar, ele pode ter acesso a alguns textos ou a quase nenhum, né, em termos de texto escrito, quero dizer, né? Enquanto há famílias em que as crianças estão rodeadas de livros, né, cujos pais são leitores e leem com as crianças, a maioria das famílias que a gente vai receber nas escolas públicas, não. Então, é muito importante que nós, como professoras e professores, pedagogas e pedagogos, né, reconheçamos que essa criança, ao chegar à escola, já viveu uma história de letramento, que não está coadunada com aquela que a gente imagina que ela vai trazer, né, para o ambiente escolar. E aí, a gente gosta muito desse conceito do Paulo Freire, palavra mundo, né? Quando eu falo em história de letramento, eu estou remetendo à palavra mundo, porque a palavra, para Paulo Freire, ela não é oca, vazia. Não adianta aprender o beabá, né? As sílabas e juntar as sílabas para formar palavras, né? Toda palavra tem uma materialidade, ela é carregada de mundo, ela é carregada de vivência, de existência, né?
Então, quando a gente lê um texto, a gente não apenas decodifica, né, no sentido estrito do termo. Quando a gente lê um texto, a gente relaciona, conecta, faz inferências, levanta hipóteses, né? A gente, ao ler um texto, eu estou fazendo, me remetendo a textos que eu já li, as pessoas com quem eu já conversei, estou remetendo aos ambientes nos quais eu já circulei, né? Então, por isso que esse neologismo, né, palavra mundo do Paulo Freire é muito especial. E tem tudo a ver com o que ele entende como alfabetização, né? Se vocês já tiverem lido ou forem ler, né? Eu sei que existe no curso uma disciplina sobre Paulo Freire, que é oferecida pela Margarete Martins, né? A pedagogia freiriana, né, de alfabetização, é basicamente isso, né? A trabalhadora na educação de jovens e adultos, traz para o círculo, né, de cultura uma palavra que faz parte da sua vida. Tijolo, por exemplo. Eu trabalho com obra e tal, eu quero a palavra tijolo, é a que eu conheço a materialidade, né, a concreticidade daquele elemento. E aí o processo todo de alfabetização parte das palavras que aqueles indivíduos já conhecem. É interessantíssimo. E aí, essa tirinha, vou ler rapidinho. O que está fazendo? Estou usando o meu tablet. E qual é o modelo? Chama-se Cell. E tem bons aplicativos? Sim, tem o sol, a lua, as nuvens, os pássaros. E quanto tempo dura a bateria? Nunca preciso carregar. Na verdade, é ele que me recarrega. Então, esse trecho essa tirinha, é só para a gente refletir como que antes de ler a palavra escrita, a gente lê o mundo, a gente lê a vida, a gente lê as relações, né? Enfim, e isso a gente carrega para a leitura que a gente faz no texto escrito. Fabiana, quer... Aí passamos para o eixo 2, agora vamos recortar essa perspectiva dos letramentos, em termos dos letramentos escolares, docentes e acadêmicos, tentando relacionar esses diversos letramentos, né? E aí é importante destacar o quanto que isso faz parte do nosso estudo, do nosso trabalho, porque desde a universidade, desde a formação docente na pedagogia, na letras, nós estamos pensando como as professoras e os professores em formação inicial se movem nesses letramentos acadêmicos, né? Tanto como estudantes que estão ali se constituindo professores, quanto como futuros professores também. Então, esse duplo papel, né, na formação dos letramentos precisa ser muito observado, tanto por nós que trabalhamos com os estudantes universitários, quanto pelos próprios estudantes. Então, vivenciamos uma sociedade complexa em que convivem sujeitos letrados e letrados nos variados campos da atividade humana, lembrando que ninguém é totalmente letrado nem totalmente iletrado, mas cada um carrega aí, traz uma gama de letramentos variados, né? E de iletramentos também, muitos conhecimentos que nós não temos sobre práticas de letramento em cada campo. E uma sociedade desigual em que convivem sujeitos com acessos desiguais aos bens culturais, em especial na língua escrita. Isso diz respeito ao nosso acesso desigual enquanto estudantes universitários e diz respeito também, como disse Jéssica, ao acesso que os nossos alunos vão ter a livros, a diferentes letramentos, e também aqueles letramentos que os alunos vão levar para a escola, que nós não conhecemos, né? Relacionados ao campo da cultura popular, da música, né? Do rap, das religiões específicas e tantos outros, né? Bom, quer completar, Jéssica? Posso seguir? Então, reforçando o que a gente já tinha trazido, o texto é a unidade básica do trabalho pedagógico. E aí a gente precisa pensar no texto como o mais autêntico possível, o texto que circula nas diferentes esferas discursivas, não um texto que é feito especialmente para a sala de aula. Ele pode ser, sim, adaptado, contextualizado ali no trabalho com sala de aula,
mas precisa ser um texto que está em circulação e com o qual os alunos vão ter contato, né? Na dinâmica da sala de aula, as crianças e os jovens se sentindo confirmados como pessoas, afirmam-se, dizendo as suas palavras, falando sobre o que sabem, evidenciam os gêneros do discurso que conhecem, se abrindo para novas apropriações. Com boas intervenções de professores e de colegas de classe, vão ampliando conhecimentos e, ao mesmo tempo, aprendendo nas formas de conhecer e criar o mundo. Acho que esse trecho traz também um lembrete, um alerta especial para a gente pensar nos textos que os próprios alunos podem levar para a sala de aula, sejam aqueles que eles consomem no cotidiano, textos escritos ou orais, como aqueles que eles produzem, né? Produzem na sua vida de modo geral. Então, a gente tem uma geração, por exemplo, que produz fanfic, né? Que eventualmente produz rap, poemas, diário. Será que esses textos, ou tirinhas, né? Charges, pichação, enfim, grafite, será que a gente não pode trazer, ou na verdade a gente deve, né? Trazer esses textos para a sala de aula como textos autênticos e que devem circular e ser divulgados e ser consumidos pelos alunos como textos realmente que têm algo a dizer, e não como peças que precisam ser corrigidas, por exemplo, né? Textos Isso. direto. Só assim uma ressalva, né, que eu acho importante fazer. Isso não significa que a gente deva fazer um trabalho pedagógico só com os textos que as crianças gostam e já conhecem, né? A gente deve fazer sim isso por um lado, né? Como a Cecília Goulart está dizendo nesse fragmento, né? As crianças, os jovens, já vão levar para a escola e para a universidade gêneros que eles já conhecem. Mas, além disso, para além disso, o nosso objetivo é ampliar esses conhecimentos, né? Ampliar esses repertórios. Então, que assim, eu já ouvi muito, né? Eu trabalho rap porque os alunos gostam, então dá certo. E aí fica só no rap o ano todo, aquele... Não, a gente precisa também apresentar textos que eles não conhecem, de modo a ampliar, né, esses conhecimentos textuais, enfim. É isso. Tá, e aí, esse slide é bem breve, a gente já passou dos 40 minutos, né? A gente está dizendo aqui que existem práticas de leitura e escrita situadas na escola, né? Então, a gente produz textos orais e escritos, lê textos na escola quando éramos crianças, jovens, né? Naquele período ali da educação básica. Quando a gente ingressa na universidade, na nossa formação inicial, aqui no curso de pedagogia, por exemplo, a gente vai continuar lendo, escrevendo, né, produzindo textos orais e escritos como estudantes, né, em formação, e depois a gente retorna para a escola e a gente continua produzindo textos orais e escritos e lendo, só que dessa vez como professores. Então aqui é mais ou menos o universo dos letramentos, né? No primeiro balãozinho, que a gente coloca uma criança, né, ali com um balãozinho na mão, são os letramentos escolares, basicamente. No meio, quando a gente está ali na universidade fazendo o nosso curso, né, nossa graduação, são os letramentos acadêmicos. E depois, quando voltamos como professores, os letramentos docentes. Entretanto, está tudo relacionado. É isso. Pode passar. Não sei se vai dar tempo de fazer um aprofundamento dessa discussão, que é uma discussão mais complexazinha, mas vou falar assim brevemente, né? Eu vou recomendar a leitura, caso vocês queiram se aprofundar nesse debate. Esse é um livro do João Vanderlei Geraldi, bastante conhecido por nós que somos da área de linguagem, é o Portos de Passagem. Esse livro e o outro livro dele, A Aula como Acontecimento, são muito importantes, né? Assim, o texto na sala de aula também, são 3, né? O texto na sala de aula, Portos de Passagem, Aula como Acontecimento. Para nós que queremos pensar, né, refletir sobre o ensino da língua, linguagem, do texto na escola, esses livros são muito importantes, né? Bom, então o Geraldi vai fazer um debate de 3, como ele vai chamar, de 3 identidades docentes. A primeira identidade
né, no primeiro balãozinho aí, como se o docente é constituído pelo saber que ele produziu, né, aquele professor que elabora, que escreve, que produz um saber propriamente. Uma segunda identidade, o docente constituído por um saber produzido por outros, quer dizer, ele estuda um saber que é produzido por outros para depois repassar isso, né, em outro ambiente. E, por fim, um docente constituído por controlar a aprendizagem de um saber produzido por outros, né? Ele vai trabalhar mais profundamente com essas três identidades para dizer assim, o que a gente deseja? Um professor que produza o saber, né, que elabore o próprio saber, o conhecimento, em integração com a sua área, com os demais docentes, etc. E não, na outra ponta, esse docente que não produz, que só aplica e controla os processos de aprendizagem, que é a grande crítica que ele faz, né? E aqui está numa ponta o professor universitário e na outra o professor da educação básica, né? Como se na universidade nós produzíssemos o saber, o conhecimento, e isso tivesse de ser apenas aplicado na escola por aquele professor da educação básica. Em termos assim muito genéricos, muito superficiais, eu estou abordando esse slide. Eu mereceria mais aprofundamento, né? E aí, pode voltar, Fabiana, eu tenho que voltar lá mesmo, não tem jeito. No título, né, no título do slide, correlação entre o trabalho científico e o trabalho de ensino. Aonde nós queremos chegar com a fala, né? Que é imprescindível que esse professor da educação básica se aproprie de fato, né? E reconheça que aquilo que os objetos científicos que a gente elabora na universidade não são correspondentes aos objetos de ensino. Porque o objeto científico, para se tornar um objeto de ensino, ele passa por uma série de disputas até chegar ao que é o currículo, né? De todo modo, esse professor, para que ele não seja um mero aplicador de conhecimentos que ele não produziu, não necessariamente produziu, ele precisa reconhecer o processo de elaboração científica. Ele precisa entender o que é pesquisa científica. Ele precisa saber que aquele objeto pode não ser mais daqui a um tempo, porque a produção científica é histórica. Então, a gente está sempre elaborando, reelaborando, só que quando chega na escola, isso se cristaliza, como se a gente tivesse sempre de ensinar aquele mesmo objeto, daquela mesma maneira, daquela mesma forma, né? Enquanto na universidade existem várias correntes de pensamento, vários grupos pesquisando, às vezes, um mesmo objeto com uma outra lente de leitura, né? Então, essa discussão é fundamental para pensar, né, para refletir sobre o estudar, né, na universidade e o estudar na profissão docente. É isso. Bom, sobre a formação de professores de linguagem, então, assim, amarrando um pouco o slide anterior, né, para que o estudante participe autonomamente das práticas de leitura e escrita na universidade, é necessário investir em processos de ensinar-aprender, dialética e dialogicamente, seus gêneros discursivos, em especial nos cursos de licenciatura, que é o caso aqui do curso de pedagogia, os quais formam os docentes que trabalharão nos processos de ensinar-aprender na escola. Então, agora a gente vai encaminhar, depois que a gente passar aqui pelo letramento escolar, vai encaminhar a nossa fala para a formação de vocês, a formação da pedagoga e do pedagogo, né, com o texto acadêmico. E como isso vai desembocar, né, vai se desdobrar no trabalho realizado também com o texto na educação básica. Rapidinho, vou passar por esses slides aqui. Quer ler, Fabiana? Letramento escolar. A expressão letramento escolar refere-se aos usos, às práticas e aos significados da língua escrita no contexto escolar. Tal designação decorre da compreensão de que o letramento varia de acordo com o contexto em que ocorrem eventos de letramento. Ler e escrever na escola são processos que se diferenciam de ler e escrever fora da escola, pois o que, como, quando e para que se lê ou se escreve na escola são aspectos definidos
a partir das especificidades dessa instituição, que visem, em última instância, ao ensino e à aprendizagem. A gente pode seguir, porque depois a gente vai retomar isso também, né? Diversos pesquisadores têm demonstrado que a distância entre o mundo escolar e aquilo que acontece para além dos muros da escola dificulta a aprendizagem por parte de alunos que têm uma vivência cultural diferenciada daquela esperada por essa instituição, como a gente já vem falando aqui, o que contribui para a discriminação dos alunos e dos grupos sociais a que pertencem. E isso vale para o contexto escolar, também para o contexto universitário, o estudante na universidade, né? Essa distância é continuamente alimentada pelo não reconhecimento de práticas culturais, experiências linguísticas e conhecimentos sobre a escrita que os alunos desenvolvem fora da escola e que poderiam servir de recursos para as reflexões propostas pela escola. Esses conhecimentos, é importante destacar, né, que esses conhecimentos existem sobre a leitura, sobre a escrita, e eles precisam ser considerados e validados. Não são os únicos. É possível acrescentar conhecimentos, que é o papel da escola, o papel da universidade, mas eles são válidos, eles têm um papel. E muitas vezes é o que Jéssica disse, né? O aluno chega dizendo, eu não sei português, eu não sei escrever, e não sei ler, eu tenho dificuldade de ler. Chega na universidade dizendo isso. Tudo bem. Pensando a universidade, né? Esse contexto que é muito particular e que é, inclusive, denominado de vida acadêmica, né? Muitas vezes, a gente precisa saber ou se dar conta de que viver não cabe no Lattes, né? O que a gente vive está para além do que a gente faz na universidade, do que a gente produz. E o que é essa vida que nós trazemos, tanto para a questão escolar, para o contexto escolar, quanto para o contexto universitário, como estudantes e como professores. Quer comentar, Jéssica? Vou seguir? Bom, direcionando, então, a nossa discussão especificamente para a universidade, voltamos àquela diferença entre letramento e alfabetização, retomamos, né? Para fazer esse recorte proposto pela Magda Soares. Então, por um lado, temos esse domínio da tecnologia do ler e do escrever, e, por outro, o estado ou condição de quem responde adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e da escrita. Esse uso que precisa estar adequado aos propósitos, objetivos e aos cenários e aos nossos papéis sociais em cada contexto diferente. Ou seja, é preciso desnaturalizar a aprendizagem da leitura e da escrita. Não é porque a gente aprendeu a ler e escrever lá na escola que a gente pode ler e escrever qualquer coisa automaticamente. É preciso se ambientar, conhecer essas práticas, atuar sobre elas, para desenvolver os conhecimentos sobre essas práticas específicas, sobre os gêneros, sobre as esferas discursivas. Isso é muito o que acontece na universidade. O estudante chega lá e muitas vezes a própria universidade pressupõe que ele já saiba escrever os gêneros acadêmicos, né? Mas se ele ainda não viveu aquelas experiências como universitário, como é que ele vai desenvolver aqueles conhecimentos? Mas ele já vai ter aqueles conhecimentos prontos. Pode ser que ele até tenha tido algum contato na vida escolar, mas as experiências, as práticas e eventos vividos na universidade são específicos, singulares, inclusive com novos papéis assumidos por esse estudante. Papel de estudante universitário, papel de professora e professora em formação e de pessoa que produz conhecimento nesse contexto acadêmico enquanto estudante de graduação. E aí, só para voltar, relacionar com aquele parágrafo, slide anterior, né? Quando a gente está na escola como estudante, pensando no lugar do estudante, o conhecimento é cristalizado, isso que eu estava dizendo, quer dizer, a língua portuguesa é aquilo, a história é aquela, a geografia é aquela, né? E aí há uma perspectiva muito da decoreba ainda, da transmissão, da educação bancária, né? Isso tudo. Quando o estudante ingressa no ensino superior, ele começa a lidar com diversas visões sobre um mesmo objeto, né? E isso é exigido na leitura e na escrita, quando não era na educação básica. Essas formas de processar, né, o conhecimento, os saberes e os conhecimentos, têm grande diferença entre a escola e o ensino superior, né? Por exemplo, um exemplo bem prático, bem simples, é a cópia do quadro. Eu gosto muito desse exemplo, né? Enquanto na escola o estudante copia do quadro exatamente o que o professor escreve, na universidade a gente nem escreve no quadro, basicamente, né? A gente está ali conversando, dialogando, lendo texto, e o aluno tem que tomar notas, ou seja,
ele vai elaborar notas, ele vai elaborar comentários no próprio caderno, né? Aí já está um processo completamente diferente, né? De um de cópia e o outro de elaboração, síntese, enfim. Quer pegar esse? Eu pego? Fabiana? Pode falar. Desculpa, o microfone estava fechado, é porque eu estou com medo só do tempo. Então, pensando aqui numa abordagem dos letramentos, temos dois modelos de letramento que têm como diferença básica focar no aspecto técnico desse letramento, como se nós pudéssemos desenvolver ferramentas universais, estratégias que serviriam para qualquer contexto de letramento, e como se esse letramento apenas nos possibilitasse progredir e avançar na vida, né, digamos assim. Na verdade, a nossa proposta se compatibiliza mais com uma perspectiva de letramento ideológico, que olha para o aspecto social e que reflete determinada visão de mundo num contexto específico, pensando aqui no caso do Brasil, por exemplo, os nossos estudantes nas licenciaturas, de que classe social eles vêm, que características eles têm, e como esse espaço, né, no contexto acadêmico, se torna um espaço de disputas de discursos e de práticas de letramento também. Ou seja, o engajamento no letramento é sempre um ato social, desde o seu início. E como nós entendemos o que é escrito e o que é leitura, são características, são elementos que afetam a natureza do próprio letramento, né? Se nós entendemos que ler e escrever são, por exemplo, são propriedades ou habilidades inatas, né? Quer dizer, aprendidas já de forma completa, fechada, desde da nossa alfabetização, isso vai afetar a forma como nós vamos praticar esses letramentos no contexto universitário também. É importante fazer, então, a diferença entre eventos de letramento, que são pontuais, específicos, e as práticas, que são contextualizadas. Contextualizadas, no caso aqui, por exemplo, na universidade. Como que, dentro desse contexto do desenvolvimento dos letramentos na universidade, nós podemos nos relacionar com os suportes para o trabalho pedagógico na escola, né? Que artefatos ou que fontes contribuem para que nós consigamos desenvolver o conhecimento sobre os letramentos e como nós nos relacionamos com elas também. Então, será que para eu aprender a ler e escrever academicamente eu preciso saber a BNT ou outra norma, né, de formatação acadêmica, por exemplo? Basta saber também as divisões da gramática. Esses elementos são importantes, né? São fontes de conhecimento, tanto para o trabalho na universidade quanto para o trabalho na escola. Conhecer o processo de geração do conhecimento científico também, metodologia científica, ter a base bibliográfica, fazer leituras, dialogar com essas leituras, conhecer os periódicos, a forma de escrever academicamente da nossa cultura disciplinar, da pedagogia, da geografia, da letras, e por aí vai. Tudo isso fornece o suporte para a gente se desenvolver academicamente em termos dos letramentos. E também para o trabalho na escola. Mas é isso apenas que garante que eu saiba escrever? Muitas vezes os alunos chegam para a gente com essa demanda. Eu preciso escrever academicamente. Eu não sei a BNT, por isso que eu não estou conseguindo escrever. E não é isso, né? A questão não é só essa, né? Eu vou passando, Jéssica, aí você dialoga com o que você acha melhor. A gente já estourou o tempo, então vou deixar você. Vou fechar em no máximo 5 minutos. Isso aqui é uma proposta que eu fiz na minha pesquisa, porque ela envolve, vou passar muito rápido, né, muito superficialmente, porque ela envolve uma característica que, dentro do grupo Metacognição em Práticas Discursivas, nós entendemos que é um diferencial da leitura e da escrita na universidade, que é a possibilidade de gerenciar metacognitivamente, metalinguisticamente esse conhecimento. Ou seja, não apenas eu ponho em uso as práticas, não apenas eu escrevo e leio, mas eu observo o que eu estou fazendo, eu faço escolhas, eu tomo decisões, e eu estudo o estudar, eu aprendo sobre o aprender. Nós consideramos que esse é um ponto de partida não só para o estudante universitário se constituir enquanto profissional e acadêmico que produz conhecimento,
mas também enquanto professora e professor, que vai auxiliar, vai atuar na aprendizagem de outras pessoas, né? Aqui tem a referência, então vocês podem buscar, quem tiver interesse, um pouquinho mais sobre isso, mas a gente não vai conseguir falar muito agora. Pensando realmente no que nós vivenciamos na escrita e na leitura acadêmica, o que nós escutamos por aí, aqui como professoras, e também vocês vão se identificar, em alguma medida, como alunos, né, como estudantes, aquelas angústias e aquelas questões que, na verdade, não são individuais, elas são compartilhadas coletivamente e elas têm um fundo social, né, e, digamos, e dá para dizer ideológico e político também. Não consigo passar as ideias para o papel. Olha a concepção de que é possível passar essas ideias, né? Elas estão prontas e eu consigo jogar no papel na tela do computador, que é bastante questionável. Meus alunos trazem muitas defasagens em leitura e em escrita. A gente escuta muito isso na universidade, na escola mesmo. E como a gente vai lidar com isso? É dessa forma mesmo que é mais interessante observar? Como será que o professor quer esse texto para avaliação? Nós nos adaptamos às demandas e muitas vezes não temos a oportunidade de refletir sobre as nossas práticas enquanto sujeitos agentivos, né? Quer dizer, eu não escrevo apenas para o professor ler e dar uma nota, mas eu escrevo para também me colocar ali como sujeito acadêmico. Isso foi ouvido, né, por estudantes universitários. Vocês estão escrevendo pior do que meu filho de 6 anos. É uma frase real, né? Outra frase real, uma pessoa acessou um site produzido por uma profissional e copiou tudinho para o trabalho dela acadêmico. E disse para essa profissional, o seu site é ótimo, eu copiei tudinho para o meu trabalho. Sofri para aprender a escrever, meus alunos têm que se virar também. Então, todas essas falas que a gente vai poder aprofundar envolvem muitas concepções sobre o que é ler e escrever na universidade. Tem muito aí o que estudar ainda e o que pensar sobre essas questões. Ou seja, como pensar então os letramentos escolares, docentes e acadêmicos? Eles são ali um amálgama, uma dinâmica de uma série de elementos. A história de letramento dos estudantes, as práticas de letramento daquela área específica, como nós já falamos, as relações de poder envolvidas, relações assimétricas e simétricas, também as experiências escolares de leitura e escrita, o conhecimento sobre gêneros que nós desenvolvemos ali na universidade e as relações entre ciência e sociedade, entre outros elementos possíveis de citar. Por fim, você quer terminar? Quero. É o último slide com uma tirinha no final, né? Fica uma reflexão para vocês, né, também do livro do Marcuse. A língua é fundamentalmente um fenômeno sociocultural que se determina na relação interativa, linguagem é interação, né? E contribui de maneira decisiva para a criação de novos mundos e para nos tornar definitivamente humanos, né? Então, essa frase final, né, esse período final, está conectado com aquela concepção de educação linguística, né, mais ampla, de que a gente aprende linguagem durante toda a nossa vida, e é por meio dela que a gente produz novos mundos, né? E aí pode passar, Fabiana, né? Traduzindo, não é incrível tudo que pode ter dentro de um lápis? E aí a criança desenhou, né? Rabiscou a parede, enfim, é isso. E aí, ao final, a gente deixa nossos e-mails e o e-mail do laboratório, labila.sse.ec@id.uf.br, as nossas redes sociais, em que divulgamos os cursos, as oficinas, as palestras, todas gratuitas, com emissão de certificado, para quem quiser participar. Muitas delas são online, então por isso que a gente está fazendo questão aqui de divulgar, né? É esse @labilauf. É isso, muito obrigada. Agradecemos novamente aos colegas pela oportunidade. E é isso. Muito obrigada. Muito bem, professoras Fabiana e Jéssica. Agradeço muito a exposição. Eu fiquei mal aqui, fazendo aquele papel de dizer, olha, o tempo acabou. Não, mas pode mais um pouquinho, sem problema e tal. Porque realmente vocês trouxeram uma abordagem muito rica, muito bem fundamentada, referenciada sobre o tema.
E eu tenho certeza que nossos estudantes de pedagogia, quando consultarem esse material, vão ter uma fonte muito rica para suas reflexões, tá? Então, agradeço muito. Acho que a gente pode retirar a projeção, tá? E os colegas aqui presentes, então eu abro a palavra para ver se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Ah, eu já anotei 2 coisinhas aqui, mas eu passo a palavra aos colegas. Eu vou ler um comentário aqui da Carolina Emílio, tá? Carolina Emília, que está aqui no nosso chat. Perfeito, Jéssica. Lamentavelmente, ainda ouvimos afirmativas de que a academia, entre aspas, desconhece a realidade do chão da escola também, entre aspas. Estranho que esses sujeitos estiveram na academia, né? Aí, se vocês quiserem comentar um pouquinho esse registro aqui da Carolina. Não, é exatamente isso. O professor que está lá na educação básica, ele esteve na universidade. Ele fez pelo menos a sua formação inicial na universidade. E aí a gente tem discutido muito no grupo, né? Como tem sido feito esse trabalho formativo, né? Com textos, na formação desse pedagogo, dessa pedagoga na universidade, para a realização do trabalho pedagógico com textos na escola, né? E aí a gente percebe, né, que na universidade há uma série de problemas, sim, com o trabalho pedagógico com textos, né? E aí o estudante tende a descolar, a dizer assim, a universidade é uma coisa, a escola é outra, né? A gente aprende, a prática é na escola, a gente aprende com a prática. Então aí vem esses discursos muito marcantes, né, muito marcados no nosso cotidiano, que a gente tem, né, não, mas vamos lá, teoria e prática não se separam, aí a gente vai, né? Aí, para mim, né, a questão central é o desconhecimento acerca do processo de elaboração científica, o processo de pesquisar, né? O que é pesquisar, o que é elaborar um projeto e realizar metodologicamente, interpretar e chegar a determinados resultados que são sempre parciais, né? Porque é daí que surge o conteúdo, o objeto de ensino, né? Daí que vem. Né? Então, quando o professor está lá na escola e ele desconhece o processo de pesquisa, ele teve uma formação científica precária, vamos dizer assim, né? Porque é fato, muitos dos estudantes não participam de projetos de pesquisa, de grupos de pesquisa, não têm oportunidade de ter bolsa de iniciação científica, bolsa de monitoria, etc. e tal, porque são essas experiências, né, na universidade, que são determinantes para essa formação científica. Então, a formação científica não está apartada da formação docente, de modo algum, né? Formação docente não é ensinar, não é um trabalho que a gente, como professor universitário, faça de ensinar como dar aula. Não é isso, né? Para que esse professor lá na escola tenha autonomia, de fato, de pegar ali o livro didático e refazer aquela abordagem, e não vou fazer assim, vou fazer de não, esse texto não é adequado para minha turma, vou usar outro, a minha turma é X, né? Para que ele tenha essa autonomia e essa segurança, ele precisa da formação científica. Ele precisa entender, compreender como é o processo de chegar ao objeto científico, investigar metodologicamente, para ele compreender que aquilo que a gente tem lá na escola, já pronto no currículo, não é o mundo, né? É um recorte. É um recorte muito tendencioso daquilo que a gente faz na universidade. Então, para mim, essa é a questão, assim, é o cerne desse afastamento escola-universidade, né? Enfim. Não sei se era isso, Carolina. Carol. Achei ótimo. Perfeito, perfeito. Historicamente, a gente criou uma imagem, né, de que a universidade é o lugar das ideias, né? E a escola é o lugar da aplicação prática. Como se fossem 2 coisas apartadas, né? A gente tem feito um esforço, né, para unir essas pontas aí que nunca deveriam ter estado soltas. Mas é por aí mesmo. Exatamente. Só um exemplo, o PIBID é um excelente, né, programa para desfazer esses mal-entendidos. O PIBID Verdade. é o melhor exemplo, porque o estudante está na escola, está na universidade, está com o supervisor na escola, um na universidade,
tá desenvolvendo pesquisa, está observando a sala de aula, né? Que isso se amplie, de que haja mais bolsas, né? Enfim. Verdade. Bem, enquanto o pessoal se anima aqui, eu gostei muito dessa citação da professora Cecília Goulart, não conhecia, achei o máximo, né? Todo professor é professor de linguagem, bem interessante mesmo. E ela diz que não é professor de língua portuguesa, é de linguagem, aí existe uma diferença, né? Eu acho assim, aí um comentário meu, acho que muitos professores ainda não perceberam isso, inclusive pelas falas que vocês captaram aqui na apresentação de vocês, né? Aí eu pergunto, o que pode ser feito no processo de formação dos docentes para que eles compreendam isso, né? De que todos são professores de linguagem. Olhando a nossa realidade aqui, um curso de formação de pedagogia, né? Como que a gente pode desenvolver essa ideia? Posso começar fazendo a reflexão que a gente já tem feito no grupo, né? A gente precisa investir mais na formação do professor universitário, a formação contínua desse professor universitário, que em geral já se sente totalmente formado né, e o que não é verdade. A gente conhece, eu já escutei de colegas que solicita resenha na sala de aula, mas ele mesmo não sabe explicar como fazer a resenha, né? Então, estou dando um exemplo simples, que a UF mesmo tem aquele... Qual é o nome do programa, Fabiana? Do PROIAC, né? Não, o PROIAC, que é uma iniciativa para oferecer cursos para os próprios professores. A gente não tem essa prática, né? De a gente refletir coletivamente sobre como a gente realiza o trabalho pedagógico na nossa sala de aula. A gente não faz isso na universidade. A gente faz muito pouco nos nossos pequenos guetos ali, nos nossos pequenos grupos, né? Eu e a Fabiana, por exemplo, a gente fala sobre isso o tempo todo. O tempo todo, como você dá a sua matéria, como você cobra, né? Qual é a sua avaliação. Eu e ela, a gente conversa muito sobre isso, mas nos nossos departamentos, a gente não faz isso. A gente não discute a pedagogia mesmo da sala de aula. Então, o primeiro elemento eu acho que está aí. A gente, no laboratório, a gente tem pensado em oferecer, né, cursos, até no pós-ling, lembra, Ivo, que a gente falou sobre a gente fazer uma roda de conversa sobre orientação acadêmica, que é uma outra coisa. A orientação acadêmica das monografias, teses e dissertações, né, também está no eixo dessa questão, porque é ali na orientação que a gente ensina a pesquisar. A gente faz um trabalho com a formação científica, com a formação de futuros pesquisadores brasileiros, é ali na orientação acadêmica, né? E que a gente também está fazendo um trabalho com o texto, propriamente, daquele sujeito em formação, né? Então, tem aí a orientação acadêmica, são várias, né? São muitas variáveis ou determinações para esse fenômeno, né? Então, eu estou vendo aqui a orientação acadêmica, o trabalho que nós, professores universitários fazemos em sala de aula, a escassez de bolsas ou de condições para que o estudante possa se dedicar mais integralmente ao curso, né? No curso de pedagogia, especificamente, a gente sabe que a quantidade de estudantes trabalhadores é muito alta, né? E aí a universidade fica sendo o espacinho que sobra na vida social daquela pessoa ali que ela vai fazer para ter o diploma no final. Isso é uma realidade, né? Não estou inventando aqui, é verdade. Eu vejo isso no presencial na UF, né? Os estudantes que são do curso noturno, principalmente, né? Então tem vários elementos. Se a gente pudesse oferecer condições, né, do estudante estar mais na universidade, estar nos grupos de pesquisa, né? Fazer pesquisa mesmo, dialogar com outros estudantes, dialogar com professores, entrar numa sala e assistir uma palestra, né? Circular ali naquele ambiente mesmo. Muitos não fazem isso. Eles estão aí, querem o diploma e depois aí ficam achando que eles vão aprender com a prática, que é um discurso muito vazio, gente. E aí, na minha disciplina presencial, né, que é língua portuguesa, conteúdo e método para pedagogia, eu peço para elaborar um plano de aula. E aí, elaborar um plano de aula autoral, né, que parta do gênero, do discurso, é uma coisa muito difícil. E muitos vão lá na revista Nova Escola e vão baixar planos prontos já de acordo com a BNCC.
Por quê? Porque há um entendimento, como você disse, de que eles são executantes, né, tarefeiros mesmo, daquele objeto que, da forma mais fácil possível, né, mais didática. Outra coisa que a gente tem que refletir, né, os livros didáticos, eles são coloridos, eles têm tabelas, eles são de fácil leitura, né, porque a gente quer facilitar a aprendizagem. Quando, na verdade, a gente precisa de ter um grau de dificuldade, sim, para que aquele estudante faça um movimento de elaboração, de criação, de comparação entre textos, né? E aí ele só vai ver isso depois na universidade, ele não vai ver na escola. Falei aqui N elementos, né? São muitos elementos para a gente pensar esse ponto, né? Tá ótimo. A gente tem duas perguntas aqui no chat por conta do horário, então a gente conclui com essas duas, pode ser? A primeira pergunta é da Raquel Bulgar, é tutora, trabalha comigo em Seminário 5. Ela pergunta, professoras Jéssica e Fabiana, diante dos resultados que vêm sendo obtidos na aprendizagem inicial da língua escrita, com sérios reflexos ao longo de todo o processo, seria necessário rever os quadros referenciais e os processos de ensino que têm predominado em nossas salas de aula? Quer falar, Fabiano? Posso responder? Sim, Você pode tem que rever. Tem que rever sempre. Na verdade, o processo de reformulação do nosso trabalho em sala de aula é permanente. Não existe um modo único de trabalho pedagógico, de ensinar, não existe não deve haver. Primeiro, a gente precisa considerar quem são aquelas crianças, qual é aquela turma, qual é aquela escola, que escola é essa, né? Eu preciso primeiro conhecer a realidade na qual eu vou atuar para pensar os processos de ensino-aprendizagem. Esse é o primeiro movimento, né? Não existe um ensinar genérico, não existe uma metodologia única, né, de trabalho com a língua, ou com qualquer disciplina. Na verdade, não estou falando só de língua, né? Eu estou falando de tudo, de todas as disciplinas, de todas as áreas. É permanente isso. E aí, por isso que a nossa formação também é permanente. A gente estuda sempre. A gente está sempre fazendo curso, lendo, escrevendo. O meu planejamento na universidade é sempre revisitado, é sempre refeito. Aí eu vejo que uma coisa não deu certo numa turma, mas deu na outra, aí no outro semestre eu mudo, né? É isso. Aí a pergunta tem que ser assim: como tem sido feito, então, esse ensino? Né? Que está dando errado. O que tem sido feito, né? O que a gente quer na escola é formar leitores, né? E produtores de textos orais escritos. É isso que a gente mais quer, né? Considerando o ensino de língua. E aí tem sido feito um trabalho com textos de leitura, de escrita, né? Um trabalho sistemático com textos. A gente tem que olhar para a sala de aula que a gente tem e né, fazer as nossas escolhas metodológicas. E essas escolhas metodológicas para a sala de aula dependem das concepções de língua e de linguagem que a gente formula, né, ao longo da nossa formação. Eu posso perguntar? Pode, vai. Eu queria completar com esse trabalho anterior, que é da formação docente, né? Como que nós, enquanto professoras e professores, estamos nos relacionando com a linguagem, com as nossas práticas de leitura e de escrita, seja na universidade, seja na preparação de aulas, seja na vida cotidiana, né? Como é que eu entendo o que eu entendo que é ler, como a leitura faz parte da minha vida, e o que eu entendo que é escrever, né? Porque esse professor que estarão lá na educação básica, ensinando a escrever, já tem uma relação, já vem desenvolvendo uma relação com a escrita. E se essa relação é muitas vezes, de medo, de sensação de incapacidade, né? Isso não pode passar batido. Eu não posso viver isso e querer ensinar os outros a escrever. É óbvio que a gente não vai estar sempre totalmente resolvido com a nossa leitura e com a escrita, é um processo. Mas eu preciso me confrontar com as dificuldades e com
os entraves e com os nós, né, as questões mais problemáticas da minha leitura e da minha escrita, para me preparar para ser professora de linguagem, de modo geral, seja de que área eu for, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental também. Estando na universidade ou já fora da universidade, como está a sua relação com a leitura, com a escrita, acadêmica e não acadêmica? Isso precisa ser muito pensado, né? Estudado e revisitado, construído processualmente. Muito bem, obrigado. Agora uma questão da professora Marina Coutinho. Nos seus estudos, há avaliação, reflexão sobre o impacto da violência no desenvolvimento da linguagem de crianças e adolescentes que moram ou estudam em espaços conflagrados? Pergunto isso porque coordeno um programa de extensão no Complexo da Maré, no qual atuam estudantes do curso da licenciatura em teatro. Então, Marina, a gente não tem nenhum estudo específico sobre essa questão, né? Mas, com base nas nossas leituras, né, ao longo da nossa formação, nos debates que a gente tem feito, né, é natural que a linguagem da vida social esteja na escola, né? O comportamento do sujeito como integral, né? Aquilo que ele conhece, que ele vivencia, que ele vive, ele vai levar para a escola, porque a escola não é um universo à parte, blindado, né? Muito pelo contrário. Assim como a universidade, a gente também se depara, às vezes, né, com situações bastante difíceis na universidade, e aí a gente vai ver, não, mas qual é a história desse indivíduo, né, desse sujeito, por que ele está se comportando assim, por que o palavrão, por que a grosseria, por que não respeitar o professor, né? Essa é uma série de estranhamentos nossos, né, mas que decorrem muito do que acontece na vida social. E aí não existe um resolver dentro da escola que seja também descolado de um resolver fora da escola, né? O problema, ele não vai ser resolvido dentro da escola. Isso Paulo Freire também, né? Já é claro que a gente vai fazer um trabalho ali transformativo, sim, que vai respingar fora, né? Que vai se multiplicar fora da escola, mas a escola é parte dessa vida social. Então, a violência, né? Verbal, física, que acontece na vida, acontece na escola. E aí, para a gente resolver uma questão como essa, né, é preciso pensar a sociedade como um todo. E aí a escola vai fazer algum trabalho ali, mas não será suficiente, do meu ponto de vista. Né? Agora, sim, como professora, né, de linguagem, de língua portuguesa, o que eu faria, né? Ler muito texto, ler muita literatura com eles, né? Muita música. Pô, literatura salva, né? Literatura é muita poesia, muita crônica, encher a vida dessas crianças de beleza, de poesia mesmo, de teatro, é isso, de cultura, de arte. Porque na vida social mesmo elas não vão ter acesso a isso. Então é dar acesso na escola àquilo que elas não vão ter acesso em outro lugar, né? Obrigado, Isso. Jéssica. E assim, muito rapidamente, eu vivi um pouco essa experiência que foi citada aqui. Eu trabalhei uma época numa escola conflagrada pelo crime lá em Itaboraí, né? E eu tive uma turma de 9º ano que era terrível, né? Eles eram muito numerosos e muito, muito complicados. E eu separei literatura infanto-juvenil. Foi o que eu separei. Gente, eles amaram, adoraram. Primeiro, quase me crucificaram, né? Achando que aquilo era besteira, coisa de criança, não sei o quê. Mas depois eles foram gostando, gostando, e foi bem legal, sabe? Assim, vai muito ao encontro do que a Jéssica acabou de dizer, né? Proporcionar muitas coisas que eles não têm, talvez nunca tiveram, nunca viram. Então, é trabalhar um pouco a questão socioemocional também, né? Que acho que é muito importante. Olha, gente, o papo é muito bom, né? O assunto é instigante, é importante, mas a gente precisa finalizar. A gente finaliza o debate, mas não o tema, né? Porque o tema vai continuar aí
nos instigando e a gente conversando sobre isso. Nós vamos desenvolver esse trabalho nas rodas de leitura, de conversa, que a gente vai ter com nossos estudantes, mas a gente precisa encerrar. Então, eu renovo os nossos agradecimentos muito especiais às professoras Fabiana Neves e professora Jéssica Rodrigues, que nos proporcionaram essa bela discussão na tarde de hoje. Nossos agradecimentos são extensivos à coordenação do nosso curso, aos professores responsáveis pelos seminários de práticas educativas, que estão aqui, meus colegas, às mediadoras que estiveram aqui presentes também, aos demais participantes. Finalizada essa parte, então vocês estudantes que vão acompanhar essa gravação, que vão assistir, vocês vão consultar esse material do início ao fim com bastante atenção e deverão buscar orientações específicas junto à equipe de professores mediadores e à coordenação de cada seminário. Porque cada seminário de práticas educativas vai propor um encaminhamento, uma tarefa, uma atividade diferenciada, tá? Porque há atividades distintas a serem cumpridas também em horários específicos. Com isso, nós podemos encerrar o nosso trabalho e desejo aí um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Obrigado. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Aí você pode encerrar a gravação, né, Jéssica? Obrigada. Tchau, tchau.